A paz, irmãos, irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus, louvando a Deus, agradecendo a Deus por mais esse dia, né? Hoje tá gostoso, choveu a noite inteira. E muito. Muita chuva, né? Graças a Deus, refrescou as plantinhas, os passarinhos, tá tudo na maior alegria agora. Ontem estava muito calor, gente, muito, muito, muito. Mas agora tá muito fresquinho, tô olhando lá fora, o meu jardim. Os passarinhos estão fazendo a maior festa. E a gente agradece também. Obrigado, Pai, por essa chuvinha que refrescou, né? E é muito bom louvar a Deus, agradecer a Deus, levantar de manhã, agradecendo, louvando e bendizendo o Senhor, né? Mais um ano se findando, acabando, e vem um ano novo. E a gente ora a Deus, pede a Deus para que seja um ano cheio das bênçãos, cheio das misericórdias do Senhor, que a mão poderosa dele esteja sobre cada um. Aleluia. E que a gente possa viver um ano de paz, de amor, de alegria, com muita saúde, né? É o que nós desejamos a todos, todos, todos. Amém? O Elcio vai cumprimentar. Bom dia, Pai do Senhor. Que essa semana seja uma semana feliz, abençoada para todos nós, em nome de Jesus. Segunda-feira, no meio da semana, nós temos a comemoração, o encerramento de 2025, o início do ano 2026, e que seja um ano abençoado, feliz, próspero, produtivo, em nome de Jesus. É o que nós preparamos, como se fala, como que a gente tem o desejo, né? A gente almeja um ano bom para todos nós. A gente ora para Deus nos abençoar e vamos orar para Deus encerrar esse ano, agradecendo pelo ano. E agora nós vamos orar pela palavra de hoje, do dia. Hoje nós teremos duas palavras, de manhã e à noite. Que o Senhor venha penetrar na nossa mente, na nossa alma, no nosso ser, no nosso espírito, com o Espírito Santo dele, para nos ensinar a palavra que nós pedimos. Ana, bom dia, Ana, com alegria, família Melo, que Deus abençoe vocês. Um abraço, Ana, um abraço para o senhor Antônio, que Deus abençoe, viu? Bom dia. Aleluia, amém. Graças nós te damos por mais essa mensagem, por mais essa manhã, pedindo que o teu Espírito Santo venha sobre nós, nos ensinando, nos ajudando, Pai, a proclamar a sua palavra santa, palavra que é fonte de vida eterna para nós. Que essa semente a ser disseminada pelo mundo seja uma semente fértil, uma semente jogada em terreno fértil para que produza muitos frutos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Todos os dias que o Senhor nos ajude, cuida de nós, nos dê sabedoria do alto do seu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Célia vai ler 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Olha que lindo. Esse é o verdadeiro reconhecimento de que as pessoas, o qual Jesus derramou seu sangue por cada um, para Deus tem um valor muito grande, muito grande. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Quando você adquire alguma coisa, ai Célia, fui ali no mercadinho, comprei isso, você adquiriu, porque você comprou, Jesus nos comprou com preço de sangue. Essa é a tradução correta. Nós estávamos perdidos nas mãos do Satanás. O mundo era do maligno e Jesus comprou. E aí, irmãos, ele vai falar que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Pedro fala isso, irmãos, ele vem falar que
as pessoas tinham que abrir a sua mente, deixar toda a malícia. Se você começar a ler do capítulo 2, no início, deixando para trás engano, fingimento, falcatrua, nascer de novo para uma vida nova, reta, diante dos olhos de Deus, como o pastor Mauro falou ontem, Deus está nesse negócio. Deus pode estar aqui. Se não tiver, irmão, não é de Deus, né? Como pedra viva, edificadas, casa espiritual, sacerdócio santo, e oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Deixar de fazer coisas imundas e fazer só as coisas boas. Palavrões, adultérios, roubos, furtos, tudo que não presta do mundo, tudo. Bebedice, vícios. E ser umas pessoas que vai ser sendo purificados aos poucos. Quando eles começaram a pregar o evangelho, irmãos, se você for lá em Atos dos Apóstolos, no início, Paulo foi duramente massacrado por causa dessas coisas que ele falava. Pedro também. Quem que mandou vocês fazer esse negócio? Ficar falando essas coisas. Paulo falou, eu comecei a pregar o evangelho, eu fui para Macedônia, nós fomos para tantos os lugares, anunciei primeiramente em Damasco, em Jerusalém, na terra da Judéia, para os gentios, que se convertessem a Deus, olha só, e fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, eles me lançaram numa prisão. Só por isso. Só por causa de eu anunciar. Ele falou assim, isso que eu estou falando, Paulo estava diante de não era que nem era um pré-julgamento. Por que vocês prenderam esse homem? O rei falou. Não, porque está incomodando lá, está pregando o evangelho de Jesus Cristo. Por um certo tempo, por um momento assim que ele falou, o rei falou, será que você está querendo me converter com essas simples palavras também? Quase se foi convertido. A Célia ia até pregar sobre isso essa semana. Você falou na live passada. Porque o rei, irmãos, ele viu e falou, gente, se esse homem não tivesse pedido para ser julgado lá como cidadão romano, eu já ia inocentar ele, mas ele pediu, então ele vai. Entendeu? Porque o que tem? O que ele está falando? Está falando de coisas boas. Agora você vê na cabeça das pessoas, irmãos, na cabeça daqueles gentios, eles condenaram ele por estar falando aqui. Pedro está falando a mesma coisa aqui. Pedro ele vem falar para nós que nós somos servos, que nós temos que ter boa conduta, deixando toda a malícia, como eu comecei a ler, né? Fazendo a ação de graças a Deus. Falou na verdade do amor da cruz. Ele, nesse momento aqui, ele estava falando sobre o mistério da cruz. Antes da fundação do mundo, já estava previsto o amor de vós, por vós, e por ele cresces em Deus, que ressuscitou dos mortos e deu a glória para a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas na obediência, na verdade, na caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com amor puro, não amor fingido. Como a gente pode agradecer a Deus, né? Glorificar a Deus por tudo que Deus fez por nós, com o nosso viver, com o nosso modo de agir, glorificar a Deus com os nossos atos, né? Isso alegra o coração do Pai. Quando andamos decentemente, quando nós vivemos corretamente, mesmo sem palavra, o Senhor vê a nossa conduta e Ele se alegra, né? Porque
O importante não é a gente falar, o importante é a gente agir, né? O agir, o nosso agir. Como eu vivo, como as pessoas me veem, quem eu sou para Deus, porque muitas coisas ficam ocultas, né? Quantas pessoas vivem uma vida dupla? Ela vive uma vida de palavra e outra totalmente diferente quando está fora da igreja, quando está... E isso não agrada o Senhor. O que agrada o Senhor é você ter uma vida correta, andar corretamente, fazer o que é certo, e Deus fica muito feliz com isso, eu sei que fica. Nossa, nós como pais, né, Ana? A gente é pai, a gente sabe que a gente é mãe, a gente sabe que quando a gente vê o filho da gente tendo uma conduta, vivendo uma conduta boa, mesmo que ele não fale nada, mesmo que ele não abra a boca, a gente fica tão feliz, fala, olha que lindo, né? Olha como meu filho vive, olha que bonito, isso é bom, né? Né, Zilda? Bom cristão, dia, uma alegria. Bom dia, Pai do Senhor. O cristão é o seguinte... Depois manda a foto do Lucas. Não existe para nós uma pessoa que é assim... Ou você é cristão? Ah, quase cristão. Eu estou quase me convertendo. Não existe essa palavra. Essa palavra para algumas coisas não se aplica. Funciona assim, ó. Você está pronta, Célia, para sair? Ah, estou quase pronto, já estou indo. Aí sim. Mas não existe para uma coisa que ela é determinada. Eu estava lendo algumas coisas assim, ó. Por exemplo, uma palavra que a gente... escrevi para aqui. Quando você usa esse quase, estou quase pronta. Tem bastante coisa. Por exemplo, o garçom chega, vocês escolheram o menu? Quase. Ela já e eu não. Então dá um tempinho. Agora, não combina com quase cristão. Estou quase. Não combina com vencedor. Eu estou quase que eu venci, hein? Não, então você perdeu. Não tem, é uma diferença. Eu estou quase grávida. Não existe. Ou tal ou não está. Vencedor. Eu escrevi que é umas que não combina aqui. Estou quase cristão. Ou é Amém. Ou não é. Tá, e você então, quer falar eu quero falar que quando ele vem dar esses aconselhamentos para nós aqui, é para nós reconhecermos. Nós reconhecermos que você está, não é quase está, em Deus, que você está fazendo a coisa certa, que você reconhece que Deus pode estar e estar nesse negócio, e falar, olha, eu estou achando que esse negócio aqui, Deus... Eu tinha um amigo, a gente dava muito dinheiro para comprar carro velho. Se comprar, por exemplo, um Fusquinha, dar um trato nele, lavava ele, dava uma encerada e vendia e ganhava dinheiro. Dava dinheiro, numa época, teve uma boa época que dava dinheiro. E esse meu amigo, ele comprou um carro, ele me contou. Eu falei, mas dei umas 4 mãos de cera nesse carro, lavei ele por baixo, tudo, mandei um trato nesse carro, levei e vendi para uma professora. Não demorou 2 semanas, começou a trincar a massa que tinha na porta. Sabe quando faz gambiarra, coloca massa plástica na porta? Aí ela veio chorando, falou, moço, eu juntei dinheiro 2 anos para comprar um carro, você me vende isso? Aí ele falou, fiquei com tanta dó que eu devolvi o dinheiro e peguei o carro de volta. Agora olha, Deus não estava nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Mas ele se arrependeu, devolveu o dinheiro. Mas Deus não estava nesse negócio. Se ela não fosse chorar lá e ela ficasse com prejuízo, ela ia ser muito prejudicada. Então, ele está falando assim que nós somos escolhidos porque nós somos uma geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós fomos comprados. E se você foi comprado por um preço de sangue, eu já falei várias vezes esse preço qual que é, a gente não pode fazer esse tipo de coisa.
Entendeu? Não pode, não é certo, é completamente errado. Nós não devemos fazer esse tipo de coisa. Entendeu? E assim, Pedro vem nos alertar. Mais para frente, ele vai começar a falar umas coisas só, ó. Tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vos observam. Sujeitai-vos por toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior. O que está falando aqui? Tendo nosso viver honesto entre os gentios. Não é porque aquele povo ali, aqueles caras ali são malandros, sem vergonha, então que se dane, tem que tomar prejuízo mesmo. Nós somos seres humanos e todos são dignos. Todos, e Jesus morreu só para mim, pela Célia, pela Zilda, pela Ana. Ele morreu por todos os que aceitarem, né? Aí ele vai falar que a gente tem que fazer o bem, que é a vontade de Deus. Assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca a ignorância dos homens loucos. Com ações você vai fazer o bem, entendeu? Não é porque você vai ser escravizado, você vai ser reinado, dirigido por gente ruim, que você vai ser ruim também. Se fosse assim, irmão, a gente seria uma ração de ladrão, porque os nossos dirigentes só dão vergonha no mundo. Aí a gente vai falar, Pastor Antônio, bom Pastor dia. Antônio, Pai do Senhor, bom dia. Se a gente for pensar dessa forma, não adianta, lá em cima quem governa a gente é tudo corrupto e ladrão, eu vou ser também. A palavra aqui está falando que é o contrário. Você tem que tampar a boca deles fazendo o bem. Assim, e orai pelos seus governantes, né? Honrai a todos. Aquele que está governando o nosso país, nós temos que orar por ele. Temos que orar pelos nossos presidentes, nós temos que orar pelo nosso prefeito, os vereadores, todos aqueles que estão colocados. Se a pessoa não está fazendo uma administração boa, ore irmãos, por ele, ore. entrega ele para o Senhor. A palavra vai falar assim, ora pelos reis e pelas pessoas que estão em evidência, ser os nossos superiores, para que o povo seja feliz. Ore por ele. Porque se uma nação cai todo um povo. Temos que orar. Entendeu? Uma pessoa toma uma atitude drástica lá em cima, no poder, sofre orar. Todo um povo. Coloca na mão do Senhor. Então você tem que colocar na mão de Deus todas as coisas. Se somos cristãos verdadeiramente, nós temos que orar, porque está na palavra, né? Se a gente cumpre a palavra ela tem que ser cumprida não só naquilo que me satisfaz. A palavra ela tem que ser cumprida no todo a palavra. E se o Senhor fala que a gente deve orar pelos nossos governantes, nós devemos orar pelos nossos governantes, né? Porque de que adianta a gente viver metade da palavra e metade da palavra não viver? Só aquilo que eu aceito eu faço. Não, a gente tem que fazer completa. Todas as coisas tem que ser... Tudo tem que ser... a gente tem que fazer por completo, né? Não adianta pela metade. Então, a gente tem que cumprir a palavra toda, não só um pedaço da palavra. Esse pedaço eu gosto, eu aceito, eu vou fazer, esse não. Não é assim. Então, todos os dias orar pelos nossos governantes, né? Entregar eles na presença de Deus Todo-Poderoso. Para o nosso Deus nada é impossível. Ele tem um braço forte. É um Deus Ele sustenta, Ele faz, Ele que nos dá... Está na mão dele o nosso país, né? O nosso mundo. Ele que governa, Ele que cuida, Ele que colocou tudo e Ele pode todas as coisas. Quando no tempo de Moisés, ontem o Maurinho falou de algumas leis, ele não falou leis assim, Deus deu para ser cumprido por aquele povo 615 leis, mandamentos e leis. E para nós dois.
Depois Jesus falou, eu não vim abolir a lei, mas se você amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Já tá automaticamente você tá está cumprindo Olha isso. os mandamentos. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, olha isso, irmãos. Olha como isso é perfeito. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a mim mesmo, eu estou fazendo... Você não vai defraudar a si mesmo. Não vou roubar, não vou defraudar, não vou fazer fofoca, não vou caluniar. Porque eu amo igual a mim, e o que eu quero para mim é o melhor, então eu vou querer o melhor para o outro. E se a pessoa que está lá na presidência, se ele tem alguma coisa que não agrada, o que nós temos que fazer? Pedir para o Senhor que possa alcançá-lo, curá-lo, tocá-lo, libertá-lo. Oh Deus, entra com o teu poder, porque o Senhor é um Deus de poder, um Deus de misericórdia, e nós confiamos em Ti, e nós sabemos que a Tua mão não é encolhida para chegar até na presidência, até chegar nos vice, até chegar no, sei lá, em todos, Alcança todas as pessoas. Cada um. Deus é todo poderoso, a mão dele é poderosa, ele não tem um braço curto não, o nosso Deus não tem limite para curar e libertar, e ele pode curar e libertar a todos, então é na mão do Deus Todo-Poderoso, se realmente somos cristãos. A força da oração, irmãos, e da intercessão, olha, veja bem, oração e intercessão. Quando eu vou falar uma intercessão, eu estou intercedendo junto a Deus para que uma coisa aconteça com a permissão e a presença e a ajuda dele. Certo? É no comando de um país, de uma cidade, de uma família, de um trabalho, do que quer que seja. E também tem outra coisa, Elcio. Nós não entendemos os desígnios de Deus. Nós não entendemos a vontade de Deus, mas nós confiamos nela. E se o que está acontecendo no nosso país, tudo, é porque Deus assim permitiu. Porque nada acontece sem a permissão do nosso Deus. Nada. Irmãos, nada acontece sem a permissão do nosso Deus. E se Deus permitiu, porque algo Ele tem para nós. Hoje a gente não entende, mas depois a gente vai entender. Sim. Você entende? A gente está passando por algumas coisas que um dia a gente vai entender o porquê dessas coisas. Então é confiar no Deus, acordar e falar, Pai, o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. E eu confio em Ti, Senhor. Amém. E eu quero Te louvar, Te agradecer, Te bendizer. Né, Pastor Antônio? Né, Eva? A partir de terça-feira que vem, a partir de terça-feira que vem, não essa amanhã, na próxima, nós já vamos estar na igreja às 19 horas até às 20 horas orando, intercedendo por todas as pessoas que pregam a palavra de Deus. O objetivo e o alvo é só esse, sabe? Não é pedição. A gente costuma muito fazer um momento de louvor, é uma pedição, não, né? Não, a gente vai ter uma terça-feira, todas as terças-feiras, a partir do ano que vem, se Deus quiser e permitir, às 19 horas até às 20, nós vamos fazer só intercessão sobre a palavra. As palavras que vão ser ministradas, aonde houver ministração de palavra, nós vamos pedir que o Espírito Santo que venha falar, que o humano caia por terra e que seja só a boca do Senhor ali falando da palavra, né, para cada um de nós, porque a gente sabe que a palavra cura, traz bênção e a gente ora para que seja cheio do Espírito Santo aquele que for ministrar a palavra, e vai ser essa terça-feira de intercessão durante o ano, se Deus quiser. Se Deus der força e permitir, nós vamos começar nessa intercessão. Amém? Maria, um abraço para você, para o Vandeir, um abraço para você, para o João Zilda, Célio, Dona Ana e seu Antônio, Eva, Antônio e Janaína. E que lindo, né? É bom, né? Nós estamos orando. Quintas-feiras, é isso mesmo. Amém. Eva, a gente tem que fazer isso, né? Para que que o humano caia por terra e que seja só o Espírito Santo a falar. Que não seja por nós mesmos, mas que o Espírito Santo venha. E a gente vai orar por todos que ministram a palavra, pelas lives,
pelos que ministram na Adonai, lá na Adonai São Sebastião, na Adonai aqui, na Santa Cruz, todos que ministram a palavra, Em nome de nós vamos Jesus. entregar na mão do Senhor, né? Amém. Amém? Amém. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos pela palavra. Que o Senhor esteja conosco, Espírito Santo, durante todo o dia, nos dando outra palavra para a tarde, às 18 horas. Hoje é uma segunda-feira, como há tantos anos, mais de 5 anos o Senhor nos dá. Continua nos abençoando, enchendo nosso coração com a sua santa palavra. E que seja o Espírito Santo a falar conosco, Pai. Que nós nunca abrimos a nossa boca para falar De alguma nós coisa mesmos, que seja de nós nosso mesmos. pensamento, nosso achismo, mas seja o seu Espírito Santo a nos direcionar pelo seu amor e a sua misericórdia, em nome de Jesus. Agora nós vamos colocar as pessoas que pediram oração do caderno, tantas pessoas, nós te louvamos pelas graças alcançadas esse ano de 2026. E nós, Tantas curas, tantas... deixa eu falar só uma coisinha, nós vamos orar para o Elcio, enquanto o Elcio estava falando, desde que ele começou a live hoje, nós vamos orar para o Elcio para que Deus cure essa tosse, que essa tosse do Elcio é só quando ele entra na live. É incrível. Ele começa, quando eu ele vou entra falar. na live, que ele começa a falar, dá essa tosse Em nele. nome de Jesus. Então que caia por terra essa tosse, que Deus venha curar ele, colocar a mão poderosa sobre Em nome ele. de Jesus. Que a partir do ano que vem, o Elcio não tenha mais A essa partir tosse. de hoje à tarde, Em nome de Jesus, nós vamos orar, irmãos. Quantas curas Deus já fez na vida do Elcio? Muitas e muitas. O Elcio tinha uma dor no braço que não sarava com nada. Nós oramos e o Elcio sarou. O Elcio, ele tinha uma azia desde que eu conheci ele. E o Elcio ficou curado, não foi? Hoje eu como de tudo. Come de tudo. Antes ele não podia, tudo dava azia nele. Agora, graças a Deus, o Elcio está curado. E a não gente- tomo remédio, tomo nada. e agora a gente vai orar por essa tosse Em do nome de Elcio. Jesus. Coloca ele nas suas orações. E em nome de Jesus, o Elcio vai ficar completamente Então, curado dessa tosse. Amém? Quero colocar a Zilda, o Hermes, né? E aqui me pediram ontem na igreja, As olha. meninas pediram oração, que tem um caderno aqui lotado. Não dá para falar todos os A nomes. Dani Só os Vieira. últimos. A Dani Vieira é uma jovem, ela está com câncer e ela ficou grávida. E aí ontem um médico teve que fazer o parto dela. Foi uma cesárea porque prematura. Porque precisa cuidar do câncer dela. E A quimioterapia aí agrediu o neném. Então o médico aí tirou o neném, o nenenzinho tá bom, tá na neném tá na UTI. UTI, Tá, né? se Tem que recuperando, ganhar ganhando peso. peso. E ela vai continuar o O tratamento. nome dela é Dani Vieira. E eu Coloca creio nas que ela suas será orações. curada em nome de Jesus, e que ela vai bebê criar também. essa criança Em nome de Jesus. em nome de Jesus. E nós queremos também colocar a Luciene, a Neuza e o Genésio, que são parentes da Selma, né? Daquele jovem que foi O que filho- morreu de acidente de moto. De moto. E aí, Tirapuã. mas ele não morreu em Tirapuã, né? A gente pede assim que Deus toque nessa família que está sofrendo muito, irmãos, muito, a perda de um filho tão jovem, assim, um acidente de moto com carro. E a gente está entregando a família inteirinha na presença de Deus, porque a gente vê como que estão sofrendo. E pede a Deus que coloque o bálsamo no coração dessa família, né? Cure, liberte eles em nome de Jesus. Quero entregar a Eunice. Ela é uma senhora que ela estava com muita dor no pé lá na igreja e na sexta-feira. Ela falou para mim, irmã, ora para mim, olha, eu não estou nem conseguindo andar, meu pé está doendo muito. E nós oramos e ela falou que o pé dela melhorou muito, muito, muito. Né? Ela falou, nossa, meu pé está ótimo. Aí ela pediu para a gente continuar orando por ela, para Maria Heloína, que é a mãe dela, e Iramar e Bárbara, que são filho e nora, Sueli e Natanael, que são também nora. Ela pediu para a gente orar pela união dos casais, né? Entregando eles na presença de Deus Todo-Poderoso. E um caderno cheio de nome, que a gente está entregando cada um aqui na presença desse Deus Todo-Poderoso, que tem curado, libertado. A gente agradece a Deus pela vida do Lucas, né, Zilda? Que Deus tocou nele, o nosso sobrinho que nasceu, ficou internado, mas está bem, graças a Deus. Meu cunhado que ficou internado já está bem também, graças a Deus, que ele continue se recuperando cada vez mais. E que Deus continue abençoando, né, cada um. Amém?
Amém. Nós te louvamos por esse momento de oração, Pai Santo. Graça nós te damos, santo é o seu nome. O Senhor é poderoso, o Senhor pode visitar cada irmão, o Senhor pode, cada irmão, o seu Espírito Santo. O Senhor é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o Senhor conhece as necessidades. Nós não precisaríamos nem falar o nome, basta apresentar o caderno com os nomes que estão aqui e o Senhor já sabe. Então, nós apresentamos todas as pessoas que estão nesse caderno, todas as intenções dos irmãos, que tem algum parente enfermo, todas as nossas crianças, nossos sobrinhos, netos, filhos, que o Senhor alcance, visita, dá sua graça, sua misericórdia sobre cada um deles, estenda sua mão poderosa sobre as nossas vidas, trazendo paz. Entregamos esse ano louvando e agradecendo esse ano que está terminando e colocando o ano de 2026 nas tuas mãos, na tua presença, determinando que o Senhor é o Senhor do Brasil, o Senhor de Patrocínio Paulista, é o Senhor de Tirapuã, de São Sebastião do Paraíso, é o Senhor de todas as cidades de Guariba, é o Senhor de Jumirim, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós determinamos a queda de todo poder maligno e que teu Espírito Santo entregamos venha o Rio de reinar. Janeiro, Todas as pessoas, né? A gente está São falando, irmãos, Paulo. pelos nossos irmãos que moram nesses lugares, São Carlos, Guariba, Bebedouro, né? Jumirim, São Sebastião do Paraíso, Caldas Novas, todos os nossos irmãos, tudo que a gente conhece, e todo o nosso país, enfim. Que o Senhor estenda sua mão poderosa sobre essas vidas, trazendo alegria, prosperidade, saúde, é o que nós te colocamos nesses pedidos de oração em nome de Jesus. Todos em nome de Jesus. Irmãs, nós estamos morando aqui, eu estou olhando lá fora no meu jardim, tem um passarinho, ele está com um galho tão grande que eu não sei como que ele está conseguindo carregar para fazer um ninho. Eu falei assim, gente, que passarinho, logo cedo, mas está com um galho bem, sabe, bem grandão, assim, tentando levar o galho. Falei, gente, que bonitinho. Fazendo a festa. Deus lá. é maravilhoso, né? Amém, irmão. Vou falar a bênção apostólica até às 18 horas, se Deus nos permitir. Levante suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem. Amém. Se Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Ninguém. Aleluia. Fiquem com Deus, fiquem Pai na do Senhor, paz. 6 horas da tarde no meu celular, é o Subobo. Entra lá. Eva. Vocês vão, eu não sei ainda o que Pastor nós vamos Antônio. falar. Durante o dia a gente vai pensando alguma coisa. Amém. Né? Fiquem Fique na com Deus. paz. Chuva de bênção. Amém. Edna. Hoje a Edna Uai. atrasou. Paz, Edna. Deus abençoe.